Adriana? Chegamos, gente. Olá, 3, 2, 1. Bora. Olá, bom dia! Estamos começando mais uma edição do Estúdio Câmara, aqui na TV Câmara Campinas. Hoje é quinta-feira, dia 3 de abril de 2025, e no programa de hoje nós vamos começar dizendo algo que parece óbvio, mas que merece ser ressaltado. Uma criança superdotada ou com altas habilidades continua sendo criança. E por isso mesmo precisa de todo o apoio e acolhimento para crescer, descobrir seus interesses e se desenvolver da melhor maneira possível. A superdotação é uma característica inata ao ser humano, associada a fatores genéticos, que costuma ser identificada já na primeira infância, em média entre os 2 e 7 anos de idade. Isso acontece porque é nesse período que a criança passa a estar mais inserida no convívio em sociedade, quando começa a frequentar aí o ambiente escolar e também quando as chamadas precocidades se tornam mais evidentes, como aprender a andar, falar, ler, escrever antes do esperado. Para tentar entender este contexto, hoje nós vamos falar sobre as crianças superdotadas e como nós podemos apoiá-las com a neuropsicopedagoga e psicanalista, já está com a gente aqui no estúdio, Viviane Secato. Muito bom dia, seja bem-vinda. Obrigada, Rúbia, bom dia. Vai ser um prazer a gente falar sobre esse assunto. Maravilhosa, um assunto muito importante que a gente precisa conversar e por isso, pelo Zoom, nós temos a pesquisadora em altas habilidades, superdotação, identificação e mentoria para adultos superdotados. Ela entende muito do assunto, vai trazer para a gente informações preciosas. Pelo Zoom, seja bem-vinda, Adriana Mendonça, bom dia. Bom dia, Rúbia, bom dia, Viviane, bom dia, pessoal que está com a gente. Muito bem, e você já pode enviar a sua mensagem para a gente, tá? Através do WhatsApp que está na sua tela, 19978293776. Conhece alguma criança superdotada, alguma família que tem uma criança assim? E aí, como é a convivência, né? Como que estão tratando essa criança? Essa criança precisa muito de apoio, então converse com a gente, mande pra gente o seu depoimento, a sua dúvida. Daqui a pouquinho vamos interagir contigo referente a este assunto, mas agora vamos atualizando as notícias da metrópole. A Prefeitura de Campinas prorrogou até o dia 15 de abril a operação de chuvas de verão, que inicialmente estava prevista para terminar no fim do mês passado, no fim de março. Essa decisão foi tomada em razão da continuidade das chuvas e da necessidade de manter o monitoramento e a prevenção de riscos em áreas mais vulneráveis da cidade. A operação mobiliza equipes da Defesa Civil, da Infraestrutura e de outros órgãos municipais para minimizar os impactos das chuvas, como alagamentos, quedas de árvores e deslizamentos de terra. Segundo a Defesa Civil, ainda há previsão de instabilidade climática nos próximos dias. Por isso, a orientação é que a população fique atenta a qualquer sinal de risco e acione os canais de emergência caso necessário. Mais informação para você chegando da metrópole. Mortes de motociclistas caem 63% em vias urbanas de Campinas. É uma boa notícia para o trânsito campineiro. O número de mortes de motociclistas em vias urbanas caiu 63% no primeiro bimestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são da Secretaria de Transportes e refletem os resultados de ações integradas voltadas à segurança viária, como campanhas educativas, melhorias na sinalização e fiscalização mais intensa em pontos críticos. Mesmo com a redução, a Prefeitura reforça que o trabalho de prevenção continua, especialmente para proteger os motociclistas, que ainda representam uma parcela significativa dos acidentes graves no trânsito da cidade. E agora, com chuva, preste muita atenção no trânsito, vá com calma, vá tranquilo, porque você vai chegar também, tá certo?
Mais informação, mutirão contra a dengue. O mutirão contra a dengue visita 7 regiões de Campinas. A prefeitura realizou no último sábado mais um grande mutirão de combate à dengue. A ação passou por 7 regiões da cidade, que incluiu o Jardim Rosália, com foco na eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti. Equipes da saúde e da vigilância ambiental fizeram visitas às casas para orientar os moradores, recolher materiais que acumulam águas, né, e também intensificar a prevenção ao avanço da doença. Com o aumento no número de casos, a prefeitura alerta: cada morador tem um papel fundamental na luta contra a dengue. Eliminar água parada, tapar tonéis e manter calhas limpas são atitudes que podem salvar vidas. Lembrando que estamos aí com chuva, preste muita atenção na sua calha, mantenha a sua calha limpa, porque depois da chuva a gente sabe da proliferação do Aedes aegypti. Mais informação para você. Agora, do Legislativo Campineiro, a Comissão Especial do Fim da Escala 6x1 da Jornada de Trabalho faz reunião para analisar as características econômicas e sociais de Campinas. De acordo com a presidente da comissão, a vereadora Guida Calisto, a atividade visa discutir as características econômicas e sociais da cidade, seus indicadores demográficos e como avançar nas políticas de redução da jornada, ampliando o bem-estar do trabalhador e a produção local. Confirmaram a presença no evento Luana Lima Duarte Vieira Leal, do Ministério Público do Trabalho, Maria José da Silva Oliveira, do Sindicato dos Trabalhadores em Edifícios e Condomínios de Campinas e Região, e também o José Alex Soares, da PUCAMP, e a Teodora Beluzzi, do Observatório do Trabalho de Campinas. Bom, encerrando as informações, né, da manhã de hoje, agora a gente vai para a previsão do tempo. E choveu na metrópole, o tempo amanheceu chuvoso hoje aqui em Campinas. E a Defesa Civil emitiu um alerta. Gente, chuvas fortes para a região de Campinas entre hoje e também sábado, tá? Então, quinta, sexta e sábado está chegando uma frente fria, a previsão aí de chuva acumulada, tá bom? Quero mandar um abraço para o TP, que também está ligadinho com a gente e está preocupado com a chuva. Olha, a chuva acumulada aí é em torno de 100 milímetros, com possibilidades de temporal, tá? Em Campinas, a Defesa Civil pede que a população fique atenta aos alertas. E atenção, gente, se você precisar, tá? Se você precisar, ligue 199 para alagamento, inundações e quedas de árvore, 118 para emergências de trânsito, 193 para situação de emergência, tá certo? Previsão do tempo, a mínima 20, a máxima 31, né? E chuva durante todo o dia, e aí com a possibilidade de aumentos, né? Aumento de chuva, aliás, no decorrer do período. Essa é a previsão do tempo, de acordo com o CEPAGRE, para você aqui na nossa metrópole. Vamos lá? WhatsApp na tela, 1997829377. Manda pra gente a sua mensagem. O tema do programa hoje são as crianças superdotadas, né? E como a gente deve fazer para acolher essas crianças. De acordo com o Censo Escolar de 2023, 38.019 estudantes brasileiros foram identificados como superdotados. 0,08% dos alunos da educação básica da Organização Mundial de Saúde diz que 5% da população tem algum tipo de alta habilidade ou superdotação. Quando se pensa em crianças superdotadas, é comum a gente imaginar que elas vão se destacar na escola. E a realidade, gente, no entanto, pode ser muito diferente. É difícil sobre esse cuidado, sabe? Esse acompanhamento, esse desafio. Vamos colocar uma aspas aí, quando a gente fala de dificuldade, né? Mas é um desafio e é um aprendizado constante a gente cuidar das crianças superdotadas. E é por isso que nós vamos conversar com a neuropsicopedagoga e a psicanalista, a doutora Viviane Secato, já está com a gente no estúdio. Vamos às considerações iniciais. Muito bom dia, obrigada pela sua participação. Um tema bem importante para ser debatido, né, Viviane? Sem dúvida.
E esses números todos que você falou devem estar subnotificados, com certeza tem Exato. muito mais gente, né. Exatamente, é isso mesmo, porque às vezes não esses números não aparecem, né, e esses números são, do ano de 2023, 2024, nós estamos em 2025, e para falar com a gente também sobre as crianças superdotadas pelo Zoom, nós recebemos com muita satisfação a pesquisadora em altas habilidades, superdotação, identificação e mentoria para adultos superdotados. Adriana Mendonça, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, é uma satisfação estar aqui com vocês falando sobre isso. Realmente é bem importante. E como a Viviane disse, os seus números estão subnotificados, porque pela ciência nós temos pelo menos 2% da população, de qualquer população. Então, vamos começar fazendo conta. Quantos seriam esses superdotados na sociedade? Exatamente. É algo interessante de a gente falar sobre esses números, né, porque, o que acontece? Esses números que aparecem pra gente, né, esse balanço, esse censo, ele é feito uma vez por ano. Como é realizada a contagem dessa população superdotada, Viviane? É feito pelo censo. O problema é que a população não tem acesso Uhum. a fazer a testagem, a passar por profissionais habilitados para chegar ao diagnóstico. Então as pessoas estão sem a possibilidade de fazer isso, porque custa caro, fazer pelo poder público vai enfrentar filas enormes e talvez não consiga. Então as famílias acabam desistindo de fazer o diagnóstico. Por isso que, assim, não é que o censo está errado, é Uhum. que as pessoas não estão tendo acesso ao diagnóstico. Poxa vida, mas é algo, assim, que precisa ser inserido, né, como, vamos colocar entre aspas, uma naturalidade. Porque quando a gente fala em criança superdotada, a gente percebe que tem aí uma leve discrepância. Por quê? Porque o pai, ele não consegue identificar que a criança é superdotada muitas vezes, e aí precisa, de uma identificação específica, né. Eu gostaria de saber como que é feita essa identificação, dessas crianças, né, Adriana, por gentileza, como se identifica? O pai e a mãe, ele precisa estar atento a que ponto, a que momento e qual o especialista faz esse diagnóstico? Os especialistas que podem fazer identificação são psicólogos, neuropsicólogos, pedagogos, psicopedagogos, neuropsicopedagogos. E também médicos, psiquiatras, neurologistas que tenham a formação para identificar a superdotação, porque nós não temos essa disciplina na faculdade. Eu fui Uhum. estudar depois, então na medicina também não tem, porque os nossos cursos da área da saúde estão voltados a buscar doenças. E como superdotação não é doença, ela ficou esquecida. Então, geralmente quem me procura quando é criança e adolescente, porque eu cuido de adultos também, né? Adultos, idosos, qualquer idade. Famílias desesperadas porque não sabem o que o seu filho tem, seja porque a escola sugeriu uma avaliação, seja porque a escola não sugeriu, e é mais alarmante ainda. E a família quer saber se ele tem autismo, se ele tem TDAH, o que ele tem, o que ela tem. E a forma como eu trabalho é com uma avaliação 360. Eu entrevisto a pessoa, os pais, a escola. Existem instrumentos psicométricos, questionários de autoavaliação, de autorreconhecimento. É um processo que dura de 30 a 60 dias, conforme a minha agenda e a disponibilidade da outra parte também, né, da família, para as entrevistas. É um processo longo e detalhado, envolve outros colegas da neuropsicologia para contribuírem com outros testes. É bem interessante, mas como a Viviane estava dizendo, é caro para a população em geral e não tem nenhum serviço público que forneça isso, está só nos atendimentos particulares. Por isso intimida, né, as famílias. E quando eu comecei a trabalhar, eu comecei pelos adultos, porque
a superdotação não fica só nas crianças. As crianças crescem e levam consigo a superdotação para a adultez. E existe um contingente de não identificados na sociedade, de adultos e idosos não identificados na sociedade, que passaram uma vida sofrendo por não entender o que eles tinham, muitas vezes adoecendo, né? Porque acaba tendo ansiedade, depressão, não em decorrência das altas habilidades, mas em decorrência do não entender o que está acontecendo. Eles vão ficar anônimos, se eles não procurarem ajuda, a gente não tem como contabilizar. Poxa vida, né, olha, o que você acabou de dizer agora é bem faz a gente parar para pensar quantas crianças que hoje são adultos, né, e que passaram por uma situação de não entendimento, acabam que a família não entende, a própria pessoa não entende, e ela precisa seguir a vida, e aí acaba desenvolvendo, por conta dessa superdotação, e o não acompanhamento, o não reconhecimento e o tratamento adequado acabam desenvolvendo alguns problemas na saúde mental, Viviane, é isso, né? Exatamente isso. As pessoas chegam para a gente, ontem mesmo uma pessoa falou para mim assim: "Acho que eu sou retardada". Uau, Obviamente de poxa retardo vida. ela não tinha nada, Sim. né, mas ela provavelmente era uma pessoa neuroatípica ou Uhum. neurodivergente. E aí, a hora que a gente conseguir chegar no que essa pessoa tem, a gente vai tirar esse estigma, né: "Não, você não é retardada, né, você tem isso, talvez tenha mais isso", porque, assim, existem muitas comorbidades. Uhum. Então, quando a gente procura superdotação, por exemplo, a gente também tem que verificar: será que também não tem autismo? Será que não tem também TDAH? Senão, também o trabalho vai ficar muito falho e a gente acaba não dando todas as respostas para essas pessoas. Então, tem sim, inclusive, que tomar esse cuidado de fazer uma investigação bastante minuciosa para descobrir tudo, para dar a resposta e fazer o encaminhamento. Olha, então você não é louca, você não tem um retardo, você tem isso e isso, e a partir de agora, vamos pensar junto nos caminhos que você pode seguir para ter uma vida com mais qualidade. Nossa, gente, olha, embora, né, crianças a partir dos 2 anos e meio de idade possam fazer testes para a superdotação, a maioria dos diagnósticos vem por volta dos 7 anos. Então, eu pergunto, quais as características mais comuns, né, entre crianças superdotadas e o que a gente deve fazer depois dessa descoberta, Adriana? Pequenininhos, desde que eles começam a ir para a escola, é, podemos dizer assim, né, generalizando, criatividade maior do que a dos seus pares, dos seus coleguinhas, maior do que a média, né, dos seus pares. Nós chamamos de comprometimento com a tarefa, que ele é automotivado, ele quer fazer uma coisa e ele se propõe a fazer aquilo e ninguém precisa mandar. Ele é automotivado e às vezes vira, o pessoal chama de hiperfoco, né? Vira uma obsessão, é aquilo que ele quer fazer, enquanto não acaba, ele não sossega. E tem as habilidades, uma pessoa que aprende muito rapidamente, desenvolve outras habilidades a partir do que já aprendeu, e isso em comparação com os seus pares. Por que eu ressalto em comparação com seus pares? Porque depende do ambiente onde essa criança está. Uma criança no Japão, na Alemanha, no Zimbábue, eles são diferentes, então a gente tem que comparar com os seus pares. Então, isso desde pequenos, desde a educação infantil, eu fiz a avaliação de uma menininha com 2 anos e 10 meses. E a mãe dizia que ela estava na creche, berçário lá, né, na educação infantil dos pequenininhos, e ela brincava de escola com os bebês, ela punha os bebês, ela dava aula, ela era líder de fralda, líder dos outros bebês. Então, isso já é uma pista de uma pessoa incomum. Então, desde pequeno dá para perceber as características e essas características não passam, vamos dizer, ela é assim na escola, em casa, na igreja, no clube, no balé, no judô, é da pessoa, ninguém. Aí a gente vai pensar, né, quem ensinou?
Outra coisa importante é que muitas pessoas dizem assim: "Ah, é porque a família superestimula". Eu venho trazer informação também que, essa característica ela é de origem neurológica, né, é uma condição neurológica, por herança genética. O ambiente pode ajudar estimulando ou pode atrapalhar reprimindo, mas somente o ambiente não produz pessoas superdotadas. Então, tem o fator genético, fisiológico, tem o fator ambiental, das contingências, e tem o fator chamado intencional, é o do querer, é o da vontade da pessoa, mesmo uma pessoa pequena, né? Ela tem a intenção por si mesma de fazer alguma coisa. Então, esses três fatores é que configuram o comportamento superdotado. Muito bem. Olha, entre o acolhimento e o respeito ao ritmo acelerado, tem a atenção da família, da escola e da sociedade que podem ajudar a criança que tem altas habilidades a nutrir talentos e superar as frustrações. Acompanhar uma criança superdotada requer sim paciência, e os desafios ultrapassam questões intelectuais, como cuidar do emocional das crianças superdotadas. Nós temos que entender que o governo ele preconiza, né, na questão da educação, uma educação diferenciada para essas crianças superdotadas. Então, a importância de se identificar a superdotação dessa criança. Você imagina uma criança superdotada dentro da sala de aula e tudo que é falado para ela, ela já sabe, né? Ela é superior, ela tem um QI elevado. Como fica a cabeça dessa criança, a confusão, né, Viviane, que acontece na cabeça dessa criancinha? Como que deve ser a situação em ambiente escolar quando a criança é superdotada? A escola ela precisa estar preparada e o governo federal ele preconiza essa preparação. Exatamente. A gente tem a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, né, que a gente segue aqui no Brasil, que preconiza que os superdotados, eles são especiais, assim Uhum. como os autistas, por exemplo, ou os disléxicos, e eles precisam do que a gente chama de PEI, que é um plano educacional individualizado. E isso é feito, esse plano, educacional é montado, como o próprio nome diz, né, Sim. por cada indivíduo. E Uhum. isso é feito com os professores, com os terapeutas, com a família, então a gente é necessário que todos, em conjunto, montem esse plano para atender às necessidades daquela criança. Porque a gente vai ter um superdotado, que ele é superdotado em artes, a gente vai ter Sim. um superdotado, que é superdotado em matemática. Então Uhum. cada um é um indivíduo diferente, então um plano não serve para o outro. Então esse plano é preconizado pela LDB, ele precisa ser realizado para que essa criança consiga, aproveitar dessas suas altas habilidades e possa desenvolver as habilidades que talvez estejam aquém, né, porque às vezes é uma Uhum. criança que toca piano lindamente, Sim. mas que não consegue entender matemática. E aí vai precisar de um auxílio extra na matemática e vai precisar um acolhimento, um envolvimento, para que também não perca essas habilidades, maravilhosas que ela tenha. Muito bem. Agora, o que, me preocupa, né, me faz pensar referente à criança superdotada, é aquela questão, né, da empolgação da família. Né, "Que legal, olha só, meu filho toca piano lindamente". Aí a família vai lá, compra um piano, coloca na sala e chama todo mundo para assistir. A criança acaba virando, um show, né. "Vamos lá, venha ver meu filho tocar piano, olha só". E aí sai espalhando para todo mundo, porque é um orgulho para a família, só que alto lá, cadê o equilíbrio? Essa criança é superdotada, e quando você acha que ela está lá dando um show, fazendo o que ela gosta, ela está fazendo o que ela sabe, porque ela sabe fazer isso, e isso veio com ela. Mas, de repente, ela não está se divertindo, de repente, ela não está, gostando daquilo que está acontecendo, a exposição que que acontece com a criança superdotada é algo que a gente precisa ficar atento, e isso não é bom para a criança superdotada, essa exposição, né, Adriano?
Sim, o que eu digo é que até os 7 anos a prioridade é brincar. Viviane pode dizer isso também. Prioridade é brincar, porque ela vai ter o resto da vida para a parte intelectual, se ela for das intelectualidades. Porque tem, como Viviane disse, tem a pessoa que é superdotada das artes, do balé, do esporte e que quer fugir da escola. Mas vamos pegar o seu exemplo, Rúbia, do piano. Num indivíduo superdotado, não tem só a beleza dos talentos, tem a intensidade das emoções, tem o sofrimento de ver a injustiça do mundo e aquilo mexer com o emocional dele ou dela. Tem o que nós chamamos sobreexcitabilidades. É um cérebro, é uma neurologia que processa de modo exacerbado os estímulos que vêm do meio. Uhum. Esse sofrimento pode produzir, assim, acordar com terror noturno, ter um chilique a mais, exagerado, porque não conseguiu, sei lá, não encontrou o tênis que queria colocar, e ter um chilique. E isso, as sobreexcitabilidades causam sofrimento na pessoa. Aí tem a questão da socialização, que às vezes essa criança pode sofrer bullying na escola, pode ser agressiva com o coleguinha, porque o corpo dela está pedindo alguma coisa. Então, nunca é um pianista, um Mozart puro. Nunca vem, eu não conheço, que vem o talento e sem nada em volta, tudo perfeito em volta e o talento. Então, a família mais típica é: ok, o Enzo está fazendo piano, ele está indo super bem, graças a Deus ele gosta de alguma coisa. Graças a Deus ele estuda por conta própria o piano, ninguém precisa mandar, e agora eu posso dormir, e agora eu posso fazer um chá e cortar minhas unhas, porque eu estou sossegada. Eu não tenho presenciado esse movimento de exposição, não sei como está sendo para a Viviane. Eu também não percebo muito não. Eu acho que uma coisa que talvez a gente precise abordar é sobre dupla excepcionalidade. Uhum. O que seria isso? Seria um indivíduo que ele tem altas habilidades, mas ele também tem uma outra dificuldade cognitiva em conjunto. Então ele pode ter a dupla excepcionalidade e, por exemplo, ser autista, né. E aí vai acontecer o que a Adriana falou, então vai procurar um tênis, não achou o tênis, Uhum. e vai dar um chilique, então não consegue ter aquela estabilidade emocional. O que me preocupa muito em relação aos pais, quando você falou assim: "Ah, vou pôr meu filho para tocar piano para mostrar Uhum. como ele é bom", né. Sim. Eu também não gosto dessa ideia, acho Uhum. essa exposição não é legal, porque se a criança, por exemplo, estiver dentro dessa dupla excepcionalidade e for sensorialmente mais sensível, Ela vai sofrer. vai sofrer Uhum. emocionalmente, né. E outra coisa que eu sempre falo para os pais, às vezes o pai quer que a sua criança tenha altas habilidades. Exato. E aí ele chega e fala assim: Meu filho é muito inteligente, eu acho que ele tem inteligência acima da média". A minha resposta sempre é: "Tomara que não, porque tudo Uhum. que sai do equilíbrio vai trazer algum sofrimento". E às vezes Exato. o pai fica muito bravo comigo, fala: "Mas você não Uhum. quer que meu filho seja". Não, não, eu quero que ele seja inteligente, mas eu quero que ele consiga estar bem na sociedade. Então vamos tomar cuidado para a gente não forçar uma coisa que de repente não é também. Exatamente, porque tem aquele negócio, toda criança ela tem ali, uma destreza, uma habilidade, ela se destaca em algum momento, né, e isso não quer dizer que seu filho seja superdotado. Você sabe que eu lembrei agora de alguns programas, né, de televisão, que tem aquelas crianças que cantam, que apresentam, que falam, que dançam e que fazem um sucesso, né, mas aí depois passa a fase, passa a idade, chega lá na adolescência ou na fase adulta, se você for tocar no assunto com ela, já tem situações, né, que a gente conhece, tocar no assunto com essas pessoas que tiveram a sua infância como crianças superdotadas, não diagnosticadas, se assim a gente pode falar, eles cresceram e ficaram adultos frustrados, porque
esse querer que a criança seja superdotada, sem o diagnóstico, também faz mal para elas. É isso, né, É Viviane? exatamente isso, leva à depressão, até tentativas de suicídio. A gente tem isso Poxa na vida. história. Pega Exato. esses grandes astros mirins e Uhum. quando chegam no final da adolescência, no começo de estarem adultos, quantos já não se suicidaram ou tentaram suicídio, por exemplo, ou têm que ir para a clínica, ou procuraram drogas, né. Tem N situações que podem acontecer. Muito bem, olha só, nós estamos aqui com a Adriana, com a Viviane, a gente está falando de crianças superdotadas, como é que é essa criança, né? Toda criança, ela é muito alegre, ela tem muita energia, e a criança, ela quer descobrir, criança é descoberta, né? Todos os dias descobrindo uma coisa nova, e lembrando que a superdotação, ela precisa ser diagnosticada, é algo que ainda nós não temos, né? No Sistema Único de Saúde, esse diagnóstico, você precisa buscar um apoio psicológico, né? Psicoterapêutico, mas enfim, a gente precisa ter uma atenção especial para as nossas crianças e sempre é o acolhimento que faz a diferença. Agora, 8h36, os nossos telespectadores estão participando com a gente, viu, meninas? Então, vamos atendê-los? Vamos lá, então. Quem está com a gente? Produção mandando na tela a participação dos telespectadores. O Carlos, do Jardim das Paineiras. Temos um filho que aprendeu a ler com 3 anos, mas agora, aos 10, ele não quer mais fazer quase nada. Diz que sente pressão para ser o melhor sempre. Como a gente ajuda sem sobrecarregar? Olha só, Adriana, o Carlos, né, trazendo um questionamento desse filho. Você pode ajudar? A precocidade, né, de aprender com 3 anos, ela é uma pista de altas habilidades, superdotação. Mas seria bom esse mocinho passar por uma avaliação neuropsicológica completa ou neuropsicopedagógica completa, porque a gente não sabe, né? A gente não sabe nada, a gente só sabe que ele aprendeu a ler com 3 anos. Então, e investigar, né, de onde que vem essa pressão, etc., o que ele gostaria de fazer. Então, só essa pergunta para a família, eu diria, procure a avaliação, né, e depois a avaliação vai dizer os próximos passos. Muito bem. Viviane, essa pressão, né, que esse pai relata que o filho sofre e ele não quer mais ler, porque ele não quer mais saber, ele quer ser criança, entende? Então essa pressão é natural a criança sentir, né? É super natural e talvez venha daquilo que a gente falou agora há pouco, dele ter sido muito exposto. "Olha como meu filho lê bonito", e fez esse pai fazendo, né, não sei se o pai fez isso, Uhum, né, não uhum. estou aqui julgando, mas Sim, pode ter claro. acontecido, Uhum, de ter sido muito exposto, na escola, os professores sempre pegando ele para ler. uhum. A Adriana falou uma coisa super importante, até os 7 anos a criança tem que brincar, então não deveriam ter valorizado, que ele escrevia tão bonito assim, que ele já estava alfabetizado, né, Uhum. deveriam ter aproveitado isso, obviamente, para ele ser um ótimo escritor e leitor, mas talvez ele tivesse brincado mais até E o os caminho 7 agora anos. para esse pai seguir para continuar dando o acolhimento para essa criança? Exatamente o que a Adriana falou. Primeiro, fazer uma Uhum. avaliação para entender se há alguma habilidade diferente Sim. realmente, se ele já está reclamando da pressão, ele já está com problemas emocionais, então iniciar a terapia, procurar apoio, de terapeutas. E É, isso orientação mesmo. parental. E Oi, por orientação favor, pode parental, falar? porque nunca desculpa, orientação parental, orientação da família, porque nunca é a criança sozinha que precisa de ajuda, é o sistema familiar. A gente olha as relações, perdão, a gente olha as relações como um sistema. Pai, mãe, quem cria, babá, avós, outros filhos, quem está na casa com a criança, né? O sistema está com alguma dificuldade e um elemento do sistema está espanando, mas nunca é mandar aquele um para terapia, é rever o sistema. Muito bem, olha só, né, gente, quanta informação nesta manhã de quinta-feira. A gente está falando das crianças superdotadas e do acolhimento que nós precisamos oferecer para essas criaturinhas tão maravilhosas que só precisam brincar. A Laura da Vila Georgina. Sou professora e muitos pais falam que seus filhos são incríveis em casa, mas na escola ou em público somem.
Isso pode ser um sinal de cobrança interna excessiva? Ah, Laura, abraço para você, obrigada, viu? Pergunto para você, Viviane, pode responder ela para A gente? gente sempre acha que os nossos filhos são especiais. Eu sempre achei que os meus filhos eram especiais, para mim eles são até hoje, né, apesar de serem adultos. Só que a gente não pode achar que eles vão ser especiais em todos os lugares, então às vezes Uhum. é aquilo que a gente falou, os pais estão esperando algo, ou estão até, espelhando um desejo nessa criança que não é verídico, E né. aí na escola, igual em casa, é o que a telespectadora diz, né, em casa, criança é maravilhosa, faz e acontece. Chega na escola, ela se reprime. Então isso, levanta que suspeita? O que pode estar acontecendo aí? Essa criança por algum motivo está insegura na escola, Uhum. né. Porque talvez estejam alimentando algo que não seja verdade. Então é muito bom que os pais alimentem a autoestima da criança. Você é bom nisso, você é especial nisso, mas cuidado para não superalimentar, Uhum. senão a criança chega na escola e percebe: "Não, mas eu sou igual a todo mundo". E aí ele se frustra, ele não sabe lidar com essa frustração. Ainda que essa criança, desse espectador, ela está assumindo, ela não está se rebelando, porque ainda poderia ser pior. Olha, isso pode ser ao contrário também, Exatamente. né. Muito Outra bem, 8 pista, 41 minutos, manhã chuvosa de quinta-feira aqui em Campinas. E você oi? Ah, sim, outra claro, pista claro. do Pode falar com comportamento a na gente, vamos escola lá. é que aqui a gente fica conjecturando, né, porque a gente não tem Exato, a e é uma pessoa conversa a 3 não, né, a 3 e mais um monte de gente, os mais um monte. telespectadores participando com a gente. Pode falar, pode emitir a sua opinião, por favor, Adriana. O que eu tenho muito, muito, muito em consultório a pessoa gosta, eu falo pessoa que pode ser uma pessoa de 2 anos e até 90, né, de qualquer idade. A pessoa gosta de aprender, a pessoa é curiosa, ela gosta de inventar coisas, né, de conhecer coisas, mas ela não gosta de ir à escola. A escola para ela ficou desestimulante, seja pelo conteúdo, pelo método, seja porque é um lugar onde ela pode estar sofrendo bullying, ou porque ela não encontra pares para conversar. Tem estudantes que relatam assim: ah, mas a conversa das minhas amigas é muito bobinha, eu não gosto de conversar com elas. Aí eu falo: então, mas você faz o que na escola? Ah, eu fico lendo. Então a pessoa se recolhe porque ela não está vendo estímulo para ela. Para o outro colega pode estar tudo bem, mas então quando tem mudança de comportamento, é um alerta que a pessoa pode estar em sofrimento. Muito. Ou se retrai, Uhum, ou se rebela, aí sim. começa a ir de mesa em mesa, de carteira em carteira para querer fazer o movimento dela, achar alguma coisa. Outros saem da sala, que tem que caçar ele lá fora. Outros evadem a escola, não é raro. Eu fiz o processo de identificação de um rapaz de 17 anos que já não queria mais ir para o terceiro do médio, e foi por conta da superdotação, e aí para a gente reverter isso, né, para ele terminar esse médio, e o plano dele era fazer a prova do Enseja, e tudo bem, ele não estava mais, como dizem, na vibe de ir para a escola. Então tem isso para essa professora investigar com família e conversar com a criança, né? Sentar com ela, perguntar como que eu posso te ajudar, o que está pegando, né? É, Ouvir ele em primeira pessoa. exato. Essa criança pode estar passando por um sofrimento interno, né, e que nem a família conseguiu entender ainda mais, e de repente aí até através desse comentário dessa professora, é importante, a investigação, né, desse se autorrecolher dessa criança no momento em que ela está na escola. Vamos lá, 8h44, mais perguntas para a gente, a Luciana do Jardim das Oliveiras, como lidar com a pressão familiar quando a superdotação se torna uma expectativa geracional? Como ajudar a criança a ser ela mesma e não um reflexo de conquistas passadas? Vamos lá. É, aquele pai que às vezes, né, ou a mãe,
que foi muito bom em alguma coisa, né, um Uhum. médico muito famoso, um juiz muito famoso, alguém que descobriu a cura de alguma coisa, e a Sim. hora que tem filho, quer que o filho siga os mesmos passos. Imagino que é essa a pergunta, né. Uhum. E aí joga toda essa pressão, em cima dos seus filhos. Começou muito errado aí, né, você não vai ter um filho esperando que ele vai fazer exatamente o que você faz. A gente quer que o filho seja feliz, né, e ele talvez se ele é o filho de um grande juiz, pode ser que ele vá ser um ótimo pianista, ou que ele vai ser um ótimo nadador, por exemplo. Sim. E tá tudo bem, por que que ele não pode ser um ótimo no esporte? Ou por que que ele não pode ser uma pessoa comum e ser feliz também? Então, eu brinco que às vezes, quando as pessoas resolvem ter filhos, que eles deveriam passar por um exame psicotécnico. Se a gente tem que fazer psicotécnico para dirigir, a gente precisa também estar apto a ser pai e mãe, às vezes a gente não está, né, e esse é um desses exemplos, no meu ponto de vista. Exatamente. E você, Adriana, tem algumas histórias, né, de pais que eu vou dar um exemplo aqui: "Ah, eu gosto muito de cantar, então eu queria ser um cantor, mas eu não consegui, então eu vou investir tudo no meu filho, vou fazer ele cantar, vou pagar aula de música para ele, e ele vai ser um cantor de sucesso", né. Mas aí a criança não consegue, ela não tá para isso, o pai se frustra, a criança se frustra. E aí, como que é o que tem aí nessa pergunta, né, todo o teor aí dessa pergunta, como é que lidar com essa pressão familiar na sua ideia, no seu ponto de vista, na sua visão como profissional? Na minha experiência, eu não me lembro de ter recebido esses casos, mas o que eu tenho com frequência é a frustração dos pais de, por exemplo, o pai e a mãe, né, estudaram, trabalham, compraram casa, têm filhos, e aquele filho superdotado, com ou sem diagnóstico, com ou sem identificação, não quer. Não quer estudar, não quer trabalhar, não sai do quarto, é só o celular com aquele. Ou passa as noites no joguinho, no quarto. E aí eu pergunto, né? Existem atletas de esportes que passam horas no jogo, mas eles são atletas remunerados, é uma profissão. Esse atleta de esporte, para ele aguentar ficar naquela cadeira Shell lá e ficar no jogo, ele tem que fazer musculação, corrida, nutrição, porque o organismo precisa estar igual o piloto de Fórmula 1, né? Parece que ele está parado ali, mas ele tem que estar com o corpo todo respondendo. Então, se não for um atleta de esportes, passar a noite no joguinho não é superdotação. É vício, é compulsão, é dependência, e isso vai acarretar def, é, né, rebaixamento do QI por privação do sono, por uso excessivo de telas. Então, é só problema. Aí sim, essas famílias aí falam, mas por que, que ele não quer fazer faculdade como eu? Por que, que a gente pode pagar para ele uma particular? Nem isso ele quer. É nessa linha de onde nós erramos que ele não quer nada. Muito bem. 8h48. Tem mais, produção? Tem mais perguntas para a gente? Se tiver, pode colocar na tela. Nós estamos falando sobre as crianças superdotadas e como nós devemos acolher essas crianças. A Simone, do Jardim Campos Elíseos: minha filha sempre foi perfeita nos treinos de karatê, técnica, foco, disciplina, mas nas competições travava. A cobrança por fazer tudo certinho era tanta que ela decidiu parar. Poxa vida, isso é comum entre crianças superdotadas, Viviane? Muito comum, porque muito provavelmente sofre de ansiedade, né, a ansiedade é Uhum. uma coisa é um mal do mundo hoje, o Brasil é o país com mais ansiosos, de acordo com as porcentagens que eu vi recentemente. Então essa cobrança exacerbada pode ter aumentado demais a ansiedade, essa criança não está aguentando. Talvez ela não tenha tido um treinamento emocional, uma educação emocional. Uhum. Então ela teve um treinamento físico para o esporte, mas cadê a pessoa que está dando suporte emocional para essa família? Às vezes não adianta só a mãe, o pai, a família, precisa de um terapeuta em conjunto para estar ajustando isso.
É uma rede de É uma apoio, rede né? de É apoio. uma rede de apoio para que as coisas possam entrar nos eixos. E assim, essa criança ela tem a possibilidade, Adriana, de voltar ao esporte, né, já que parece que ela teve aí uma frustração, né, porque é perfeita nas competições, mas por conta da cobrança agora ela não quer mais. Então tem como reverter essa situação e fazer, tipo assim, um trabalho com a família, com a criança, referente às cobranças para que essa criança volte ao esporte? Rúbia, sempre tem oportunidade e possibilidade de tudo que você quiser. É uma das características da pessoa superdotada é o perfeccionismo e a autocobrança. Às vezes, família não cobra, professor não cobra, mas vem junto com esse cérebro super excitado o perfeccionismo, o certo e errado, a rigidez cognitiva que tem que ser só de um jeito. Então, pode todo mundo em volta falar: "Filha, tá tudo bem, é só uma competição, deixa para lá", e essa criança tá arrasada. Então é terapia para todo mundo, eu digo terapia para todo mundo, porque tem que ver o que no sistema familiar pode ser melhorado, e a mudança dos pensamentos da criança, porque os nossos pensamentos produzem, eh, sentimentos que produzem atitudes. A gente mudando o pensamento de que é só uma competição, eu já mudo a minha reação a ela. Se o pensamento da criança é: "Eu sou um fracasso, eu sou horrível", como os superdotados são dramáticos, intensos, "Eu sou a pior karateca do mundo", né, ou qualquer coisa de negativa semelhante, a gente tem que começar mudando os pensamentos dela, porque não adianta ninguém falar nada, é da pessoa. É importante, importante essa tua colocação, né, porque é uma característica, então, da criança superdotada, essa supercobrança também, né. A Vanessa da Vila Industrial, existe algum teste confiável que possa identificar a superdotação em crianças pequenas? É, então eu pergunto para nossa pesquisadora aqui, né, sobre que é uma pessoa que trabalha, né, com crianças superdotadas, adultos superdotados também. Tem um teste específico que a gente detecta, que a gente, descobre essa superdotação, Adriana? Respondendo para Vanessa, sim, tem um monte de teste, mas não é um teste que vai dizer se tua criança é superdotada. É uma avaliação multifacetada, multidimensional, de preferência multiprofissional, que vai ver vários aspectos, vários indicadores para dizer, ó, tua criança é superdotada. Então, assim, existem instrumentos que são só dos psicólogos, existem instrumentos abertos a outros profissionais que não precisa ser psicólogo, mas nunca é usado assim, pega na internet e faz, ou vai lá e compra um teste. Eu recebo essas solicitações, a pessoa fala: "Doutora, eu quero comprar um teste". Aí eu explico isso, né, eu não vendo um teste, eu vendo a avaliação toda e e é assim o mais seguro para a gente cercar todas as possibilidades. Muito bem, agora eu Desde pergunto criança muito desde crianças muito pequenas, né, que é a pergunta da Vanessa. Tem sim. sim, certo. Agora, Viviane, como é que é no seu consultório, né, os atendimentos? Você é para a gente ter noção, para a gente ter dimensão um pouco, já que, como nós havíamos falado no início do programa, né, tem aí uma discrepância entre os dados que estão no censo com a nossa realidade, né? E aí, ó, você vê, a Vanessa está perguntando se tem algum teste confiável que possa identificar uma superdotação em crianças pequenas. No seu consultório, para a gente poder ter uma noção, você atende pessoas com esse registro, né, de crianças ou adultos superdotados? Qual a avaliação que você faz aí de todo o histórico de atendimento? Teve pessoas assim? Muito pouco, para te falar a Uhum, verdade, né, eu acho que de todos os, ah, não vou falar que superdotação é um transtorno, mas é um uso diferente do cérebro, né. uhum, Mas se a gente pensar então em todos os atendimentos de neuroatípicos que eu já fiz em dezenas de anos, aham. o que menos aparece é superdotação. Olha É, isso. porque talvez as pessoas não vejam isso como um problema, né, mas Exatamente. como uma dádiva, como um dom, e Uhum. talvez nem procurem.
Daí o que que vai acontecer mais para frente, quando já está na adolescência e quando chega na vida adulta, talvez vai parar no psiquiatra, com alta Uhum. ansiedade, com depressão. Sim. E aí vai ter que fazer a avaliação para ver se não foi a superdotação que acabou levando a isso. Mas não chega, porque, assim, é uma criança que nem sempre vai ter um problema escolar, de rendimento escolar, né. Uhum. Algumas vão ter, mas a maioria não, então acaba não chegando. E é visto como uma dádiva, um negócio assim que, uau, né, ela é superdotada, olha, ou então ela é inteligente demais. E aí está a importância, né, de uma rede de apoio, de uma rede de tratamento. Valeu, Vanessa, obrigada pela sua participação. Então, para identificar é começar a terapia, né, procurar especialistas, pessoas que trabalham aí com a psicologia, com a neurociência, para poder fazer a identificação da sua criança. E também lembrar que terapia é importante não só para a criança, mas para toda a família. O Tiago do Jardim Santa Genebra, ele diz: descobri que era superdotado aos 35 anos durante uma terapia. Olha aí, ó. Sempre me senti diferente, mas nunca imaginei que fosse isso. Na hora, tudo fez sentido. O tédio na escola, a ansiedade, a sensação de não me encaixar. Ô, Tiago, que maravilha, que bom. Obrigada, viu? Obrigada pelo seu depoimento. Isso reforça, né, a nossa tese, o que a gente está conversando aqui, né, Adriana? Maravilhoso, Tiago. Eu fui identificada aos 48 anos. Eu Uau! passei a vida inteira achando que eu tinha problemas. Tinha mesmo, né, mas eu não sabia o que era. E dos 48 em diante, eu estava fazendo o primeiro ano da faculdade de psicologia, que eu resolvi fazer uma segunda formação, né, depois de madura. Eu estava fazendo o primeiro ano da faculdade de psicologia, aí eu pensei assim: eu não vou mais voltar para o mundo corporativo, para RH, eu vou trabalhar com adultos superdotados como eu e o Tiago, os de identificação tardia, porque para que menos pessoas sofram com isso. E ajudar aí eu pensei, né? E ajudar as famílias a não que não produzam isso, né? Que as crianças e adolescentes de hoje não sejam esses esquecidos e para identificação tardia. Muito Então faz toda a bem. diferença. Faz toda a É, diferença. maravilha, hein, Tiago? Que bom que você está bem e que você conseguiu, né, ter aí a identificação para você poder conviver com a sua situação. Isso é bom demais e a terapia favorece isso. Tem mais uma pergunta ou mais um depoimento? A produção está falando aqui. Vamos lá, porque tem gente compartilhando conosco. Nós estamos falando sobre pessoas, primeiro crianças, né? Mas a criança vai se tornar um adulto, então a criança superdotada, aquela questão que você precisa entender e acolher. O Juliano do Jardim Garcia, olha isso, gente. Só fui entender que era superdotado, olha isso, a Adriane e Viviane. Aos 52 anos. Passei a vida achando que era só ansioso, exigente demais, mas era ao contrário. O meu cérebro nunca desligava. Foi um alívio descobrir, mas também deu uma tristeza pelo tempo perdido. Ô, Juliano, não existe tempo perdido, não, né, Viviane? Não, e o seu caso vai ajudar outros adultos a procurarem ajuda. Então, assim, que pena que foi só aos 52 anos, mas que bom que chegou, né, Uhum, e, compartilhe o máximo possível essa informação, a sua história, para que outras pessoas possam conseguir também. Hoje a gente tem exatamente. tido muito adulto no consultório, eu tenho mais Uhum. adulto no consultório hoje do que crianças, Sério, olha procurando o isso. diagnóstico de alguma coisa. Olha aí, e que história, né, que exemplo, porque é o que a Viviane falou, né, Adriana, 52 anos, ele diz: "Tempo perdido", não, né, você conseguiu, então continua, e isso vai passar para as pessoas e vai ajudar pessoas a terem esse diagnóstico mais cedo, né, então ele acaba sendo, um exemplo, né, e algo que a gente precisa, Sim. se atentar aqui. O que eu digo para o Juliano: Juliano, pode sim dar raiva de que ninguém nos ajudou, ninguém sabia, ninguém nos falou nada, ninguém cuidou de nós. Pode dar tristeza, pode dar revolta, pode dar um monte de coisa. Porém, agora você sabe que você tem mais linha na pipa, né? Agora, com a tua inteligência, você pode ser, ter e fazer o que você quiser. É só aprender como. E aprender não é problema para nós. Então, assim, se joga, só vai.
Uau! Se joga, Juliano, só vai. Vamos lá. Crianças superdotadas, adultos superdotados, como perceber, orientar, né? Ter empatia, ter cuidado e ter aí o acolhimento com essas pessoas. O Anderson do Ouro Verde, como orientar crianças superdotadas que têm dificuldades em se relacionar com colegas da mesma idade devido a interesses divergentes. Isso é um detalhe que precisa ser atentado também, a gente precisa prestar bem atenção nisso, porque é o que nós falávamos, a questão de bullying na escola, a questão da criança se retrair, como orientar, então, essas crianças a se relacionar, né, com os coleguinhas, Viviane? É a rede de apoio, tanto familiar quanto de terapeutas. Essas crianças, elas precisam de terapeutas. Então, se essa criança está com dificuldades de socializar, ela precisa de ter um acompanhamento psicoterapêutico para aprender a fazer isso. Alguns comportamentos, eles são inatos nas pessoas, outros, por conta do cérebro ser diferente, ser neurodivergente, ele não é inato, mas ele pode ser aprendido. Então, as terapias vão ajudar. Muito bem. Gente, é assim, olha, Anderson, quero agradecer muito a sua participação, não só a sua, como de todas as pessoas, nossos espectadores que estão com a gente, estão participando, falando desse tema que nós precisamos abordar sim, conversar sim. A informação, gente, ela é magnífica. A informação salva, sabia? É isso mesmo. Você tendo a informação correta, você acaba levando ela para a sua vida e conseguindo trilhar um caminho com mais facilidade. É isso que aconteceu aqui no programa de hoje, né? A gente recebendo a Viviane, a gente recebendo a Adriana, que trouxeram informações sobre a criança superdotada que vai crescer e vai virar um adulto superdotado. E temos exemplo aqui de pessoas que descobriram a sua superdotação ao longo da vida, né? Com 48, com 52 anos. E é assim, a gente precisa estar atento, né, a tudo que acontece ao nosso redor e principalmente o que acontece conosco. Eu preciso encerrar, então eu já quero agradecer a neuropsicopedagoga e psicanalista, a doutora Viviane Castro, Secato, aliás, perdão, pela sua participação. Foi de grande valia a presença de vocês aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer. Maravilhosa. Muito bem. E com a gente também, né, pelo Zoom, a pesquisadora em altas habilidades, superdotação, identificação e também faz mentoria para adultos superdotados. Imagino as histórias, né, que passam por você. Muito obrigada, Adriana. Obrigada pela sua participação com a gente e por compartilhar informações tão preciosas. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada mesmo. Maravilha. E você que está aí do outro lado, a gente agradece você também. Muito obrigada. Você pode assistir novamente esse Estúdio Câmara, daqui a pouquinho já disponível, né? Está no YouTube, estamos ao vivo, mas você pode assistir e pode compartilhar com a sua família. Está lá no YouTube da TV Câmara Campinas, tá bom? E no programa de amanhã, sexta-feira, nós vamos falar sobre vida minimalista. O que é isso? Aquelas pessoas, gente, que decidiram priorizar o que é simples e elementar, buscando o mínimo possível de meios e recursos para viver. Os defensores do conceito de menos é mais. Você tem priorizado o que realmente é necessário e útil para a sua vida? É sobre isso que nós vamos falar amanhã, ao vivo, a partir das 8 da manhã, aqui no nosso Estúdio Câmara. E nós, claro, contamos com a sua participação, com a sua presença e com a sua audiência. Vamos trocar experiências e falar sobre uma vida minimalista. O programa de hoje vai chegando ao fim, agradecendo a sua audiência, a sua companhia, claro, também agradecendo as nossas convidadas, né, que deram um show de informação referente à superdotação, algo que a gente precisa prestar atenção e ter todo carinho, todo cuidado e principalmente acompanhamento, uma rede de apoio. Agradecendo a você que está aí do outro lado, a nossa produção, a nossa equipe do Grupo Mais Comunicação, trabalhando para trazer para você uma programação nota 10 aqui na TV Câmara Campinas. E quando a gente fala de programação nota 10, você sabe que nós temos quadros e programas com variedades e ao meio-dia nós temos também o Câmara Notícia na apresentação de Mina Abreu e também Gabriel Castro, trazendo informações do Legislativo Campineiro e de toda a nossa metrópole. Vamos ficando por aqui, agradecendo você pela audiência e pela companhia, desejando aí uma ótima quinta-feira. Tá chovendo, cuidado no trânsito,
junto, vai devagar que você também chega. E nós temos um encontro marcado amanhã, a partir das 8 da manhã, se Deus quiser, com mais uma edição do nosso Estúdio Câmara, aqui na TV Câmara Campinas. Valeu, beijo grande, fica com Deus e até amanhã.